A rodoviária antiga foi feita aproximadamente em 1980. Acabou mudando o lugar da rodoviária porque na época começou uma grande movimentação de carros e também porque a rodoviária ficava em cima de uma curva e era ruim para os ônibus pararem. A rodoviária se localizava na Rua do Comércio, a rua principal de Rio das Antas. As passagens antigamente eram feitas todas à mão, era tudo manual naquela época. Passava por volta de 23 linhas pela rodoviária, onde funcionou por 20 anos. A nova rodoviária foi feita porque precisavam de mais espaço. Ela foi inaugurada em 29 de dezembro de 2000. Esse terminal rodoviário foi considerado por muito tempo um cartão de visitas de Rio das Antas, pois foi uma construção muito bonita e que chamou a atenção das pessoas. Quando começou o novo terminal rodoviário, a linha que as pessoas mais usavam era uma linha que saía de Porto União, Caçador até Tangará. Essa era uma das linhas principais. Hoje em dia, a rodoviária não está em ótimas condições, está com péssima condição de conservação e são bem poucas linhas que passam por ela todos os dias. Ela é bem pouca movimentada. A Estação Vila de Rio das Antas foi fundada em 1º de maio de 2010. Ela faz parte da ferrovia que liga Porto União, em Santa Catarina, a Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. A ferrovia do Contestado foi construída no lado esquerdo do rio, devido que existia a questão de Palmas, que o Paraná estava pleiteando esse pedaço de Santa Catarina para eles, certo? E também devido à Argentina, que queria esse pedaço de território, que a divisa seria Rio do Peixe. Então o Brasil, com medo de perder parte desse território para a Argentina, fez a ferrovia no lado esquerdo do Rio do Peixe. E por que essa ferrovia tem muita história? Muito bem. Essa ferrovia tem muita história porque ela fez parte da Guerra do Contestado, uma revolução muito mais forte que a de Canudos. Pena que nós não tivemos um escritor, alguém que passasse essa guerra em livros. Em 1º de novembro de 1914, houve uma tentativa de tomar posse da Vila de Rio das Antas pelos jagunços. Mas os jagunços não invadiram no dia 1º de novembro, porque era dia de Todos os Santos. Invadiram dia 2 de novembro e foram repelidos pelos primeiros colonizadores do local. Morreram vários jagunços e foram queimados em uma fogueira. Rio das Antas é uma cidade que tem muitos monumentos históricos. Temos a Ponte de Ferro, que é um cartão de visita muito bonita. Temos a própria estação municipal e temos uma caixa d'água que fica a 1.000 metros da estação ferroviária, que abastecia os trens com água. O Rio das Antas possuía três estações de Gramados, a de Gramados, de Pomeia e a de Rio das Antas propriamente dita. Entre Caçador e Rio das Antas existiam mais 2 estações de trem, que hoje que não existem mais hoje. Começou, vai!
Estamos aqui no Museu Municipal Vale do Rio do Peixe, em Rio das Antas, Santa Catarina, Museu do Contestado. Outro dia eu estava lendo um livro que o professor Arthur de História me emprestou, que era sobre um dos últimos redutos, que não era João Maria, mas era conduzida por uma mulher que também existiu aqui em Rio das Antas, ao qual eu fiz parte. Tem muitas lendas, muitos mitos, muitas mentiras, muitas verdades a respeito da comunidade Ananda. E o que foi essa comunidade Ananda e qual a importância que teve na cultura do município? Eu posso dizer para vocês que era algo interessantíssimo. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu chegava todo dia aqui no barzinho da Dona Regina, pegava o ônibus, chegava ali, tinha os passarinhos comendo. Eu acho ainda essa cidade uma poesia. Tomava um cafezinho quentinho da Dona Regina, que era um ponto turístico antigo. Para mim era como se fosse a rodoviária. Seria um ponto assim. Depois nos reuníamos com as pessoas que vinham do sul e subimos caminhando 2,5 km até chegar na comunidade Ananda. Passava pelo Marco do Contestado, feliz da vida. Por quê? A nossa crença era que em algum lugar do mundo existiriam pessoas que só falassem a verdade, que curassem das patologias, das nossas doenças através de remédios, ervas, remédios naturais, e que fosse um grupo de pessoas que pensassem como eu. No caso, era o que eu acreditava lá no Rio Grande do Sul. Na época tinha uma clínica lá no Rio Grande do Sul, onde tinha desde academia, restaurante, médicos, ortomolecular, era um spa. E isso, eu disse assim, não, eu não quero mais isso, eu quero um lugar onde as pessoas sejam bondosas, verdadeiras, que curam. E isso foi que eu descobri algumas mensagens. Já eu acompanhava um outro canal, que a gente chama canal, essas pessoas que canalizam seres de outras dimensões de consciência. E eu acompanhava a Margaret Prophet do Canadá, já estava quase de partida, quando descobri Canadá, Rio das Antas, Rio das Antas! E foi muito legal. Eu vivi dentro da comunidade 8 anos. E o que acontecia na comunidade? O que chamava essas pessoas de vários países, né? Passava pessoas da Suécia, do Chile, da Argentina, tudo isso em volta de uma pessoa, como na época do João Maria. Nós ficávamos todos em volta de uma pessoa a qual canalizava mensagens de seres extraterrestres, de mestres ascensionados, e depois até mesmo nós também, alguns dos integrantes também fazíamos isso. E vivíamos lá como uma cooperativa de pessoas. Por exemplo, se tivesse um almoço, todo mundo fazia um prato, se reunia naquela casa. As reuniões, nós íamos para o templo onde nós rezávamos. Então, rezávamos as orações, era uma comunidade cristã. Seguíamos os preceitos cristãos. Não diríamos assim, é esta igreja ou aquela igreja, éramos cristãos. Acreditávamos como Jesus como um ser extraterrestre, que é além da Terra. Extraterrestre para nós é seres que vivem numa dimensão de consciência e que veio até um planeta chamado Terra para ensinar ao nosso povo primitivo coisinhas básicas, como não olhar para a mulher do próximo, vou fazer os mandamentos básicos, assim, né? Coisinhas básicas. E dentro dessa comunidade nós tínhamos que viver 100% o que estava escrito ali. Então, não era só como uma igreja onde você vai e ouve. Não, nós lá praticávamos. E no dia a dia, com os filhos, com o vizinho, com qualquer pessoa que chegasse lá. E nisso vinha ônibus, excursões de vários lugares, de outros países. Já chegou a ter ali 22 famílias, casinhas para 22 famílias. E todos entre si conversando e tentando dar o melhor de si, em torno de um líder na época que era Sheila. Desde academia, restaurante, médicos, ortomolecular, era um spa.
E isso, eu disse assim, não, eu não quero mais isso, eu quero um lugar onde as pessoas sejam bondosas, verdadeiras, que curam. E isso foi que eu descobri algumas mensagens, já eu acompanhava um outro canal, que a gente chama canal, essas pessoas que canalizam seres de outras dimensões de consciência. E eu acompanhava a Margaret Prophet do Canadá, já estava quase de partida, quando descobri Canadá, Rio das Antas, Rio das Antas! E foi muito legal. Eu vivi dentro da comunidade 8 anos. E o que acontecia na comunidade? O que chamava essas pessoas de vários países, né? Passava pessoas da Suécia, do Chile, da Argentina, tudo isso em volta de uma pessoa, como na época do João Maria. Nós ficávamos todos em volta de uma pessoa a qual canalizava mensagens de seres extraterrestres, de mestres ascensionados, e depois até mesmo nós também, alguns dos integrantes também fazíamos isso. E vivíamos lá como uma cooperativa de pessoas, por exemplo, se tivesse um almoço, todo mundo fazia um prato, se reunia naquela casa. As reuniões, nós íamos para o templo onde nós rezávamos. Então, rezávamos as orações, era uma comunidade cristã. Seguíamos os preceitos cristãos. Não diríamos assim, é esta igreja ou aquela igreja, éramos cristãos. Acreditávamos como Jesus como um ser extraterrestre, que é além da Terra. Extraterrestre para nós é seres que vivem numa dimensão de consciência e que veio até um planeta chamado Terra para ensinar ao nosso povo primitivo coisinhas básicas, como não olhar para a mulher do próximo, vou fazer os mandamentos básicos, assim, né? Coisinhas básicas. E dentro dessa comunidade nós tínhamos que viver 100% o que estava escrito ali. Então, não era só como uma igreja onde você vai e ouve. Não, nós lá praticávamos. E no dia a dia, com os filhos, com o vizinho, com qualquer pessoa que chegasse lá. E nisso vinha ônibus, excursões de vários lugares, de outros países. Já chegou a ter ali 22 famílias, casinhas para 22 famílias. E todos entre si conversando e tentando dar o melhor de si, em torno de um líder na época que era Sheila. Nesse documentário, iremos falar sobre os pontos turísticos de Rio das Antas. Rio das Antas. Em 21 de junho de 1958, foi criado o município de Rio das Antas, desmembrado o município de Caçador e abrangendo parte do território de Videira. O município foi instalado definitivamente no dia 27 de julho de 1958, em ato solene com seu prefeito provisório, o Sr. Luiz Bini. Em 31 de janeiro de 1959, transmitiu o cargo para o Sr. Avelino Antônio Sela, primeiro prefeito eleito do município, o qual governou até 31 de janeiro de 1963. O portal. O município de Rio das Antas precisava de algo para simbolizar a cidade, e então resolveram construir o portal, com o nome de Rio das Antas, e colocar uma anta para demonstrar que o nome da cidade surgiu por haver muita anta na cidade, e foi assim que surgiu o portal de Rio das Antas, com as antas, o trem e a guerra do contestado. O museu. No dia 28 de agosto de 1909, os trilhos chegaram à estação de Rio das Antas. Em 1910, foi aberto com o nome de Campos Novos. Era ali na época Campos Novos, que acontecia a carga e a descarga dos trens. Desativado nos anos de 1980 e em 2004, foi pintado de marrom, pois havia uma escola ali. Por consequência da destruição causada pela enchente, os trens haviam parado de passar. Isso foi em 1953. Mazute. A Mazute foi fundada em 1994 pelo Sr. Valdemar e a Sra. Mercedes, que deixaram o Rio Grande do Sul para trabalhar em Caçador no ramo da erva mate, supervisionando e realizando as podas dos ervais nativos da região. Na década de 90, adquiriram um soque de erva mate pequeno e instalaram no porão de casa, onde à noite eles mesmos realizavam todo o trabalho de socagem e empacotamento. Sr. Valdemar, durante o dia, comprava erva mate in natura, junto de outras pessoas, realizavam a poda e após transportar para Rio das Antas, cidade mais próxima de Caçador, existia uma indústria ervateira para realizar a secagem da erva. Em 21 de janeiro de 1994, surgiu a marca derivada do sobrenome de Valdemar. Em 28 de fevereiro de 1995, surgiu a oportunidade do casal comprar as instalações da extinta ervateira Galpão, aquela em que era realizado o processo da secagem, localizada em Rio das Antas. Aí então transferiram de Caçador para Rio das Antas.
Hoje, Mazute possui um moderno Parque Fabril, que é referência em qualidade e higiene e está localizado em Rio das Antas, às margens da SC 135. Campo Avaí. Avaí Futebol Clube de Rio das Antas, fundado em 10 de maio de 1942. O gramado do campo, que durante anos foi muito bem cuidado por Conibelto, o Elk, o popular Cone, além, é claro, do centenário Árvore do Angico, que está no local, antes mesmo da existência do campo, que atualmente é carinhosamente chamado de Baixada do Angico. O Avaí é o maior vencedor de campeonatos municipais de futebol de Rio das Antas, contabilizando 5 conquistas. Um título de grande expressão no passado foi o Campeonato da Região de Futsal do AMARP, 1975 a 1976. As datas mais históricas foram 10 de maio de 1942, a fundação do Campo Avaí, 18 de maio de 1932, fundação da Sociedade Recreativa e Beneficente Avaí, 28 de setembro de 2011, Associação Recreativa Avaí com alteração no Estatuto, após um período em inatividade no futebol, inclusive com um certo abandono da tal linda praça esportiva, a equipe retornou às disputas de competições no ano de 2017. O atual diretor responsável pelo campo, Guilherme Cherubim, que juntamente com a diretoria e colaboradores assumiu em 2017, coordenou uma série de melhorias na praça esportiva. Atual presidente da agremiação é Vitor Hugo Cherubim, pai de Guilherme. O Paraíso das Aves destaca-se pela criação e comércio, possuindo o maior plantel de aves aquáticas do Brasil. 114 espécies de aves aquáticas tais como 4 espécies de cisnes, 25 espécies de gansos, 12 espécies de marrecos, 73 espécies de patos, 24 espécies de fazões, 5 espécies de pavões. Ao adquirir essas aves, você terá a certeza que as mesmas são de alta qualidade e que estão devidamente cadastradas no IBAMA. Porém, é um lugar privado, porque para poder conhecer essas lindas aves, você terá que pagar em torno de uns R$10. O Marco do Contestado. Entre 1912 a 1916, ocorreram os episódios que passaram a ser conhecidos pela designação Guerra do Contestado, sobretudo um conflito social em que milhares de caboclos tornavam defendendo seus direitos à posse da sua terra, lutaram contra o sistema opressor, o capitalismo, os estrangeiros e o abandono em que se encontravam, revoltaram-se contra os grandes fazendeiros, coronéis, autoridades e contra todos os que os subjugavam. O grupo de dança Raízes teve seu início em uma missa, com o principal objetivo de resgatar costumes e crenças da tradição gaúcha, convidando assim crianças e jovens de uma comunidade carente do nosso município que admiravam essa tradição. A família Raízes me mostrou quanto tudo era bom, como era fácil conviver e expressar os sentimentos, mostrou-me como era bom estar entre um abraço, um ritmo para viver, para seguir e para vencer meus medos. O grupo nos aceitou de uma forma inexplicável. Também somos um grupo que se esforçou muito para chegar aos 5 anos. Tivemos que ter muita fé e força, mas com os resultados de todo o nosso esforço e principalmente da nossa coordenadora, é nos palcos levando o nome Raízes no peito que eu sempre quero estar. Olá, pessoal! Quero falar com vocês da importância de um grupo de danças para crianças, adolescentes e jovens. Falo particularmente da minha filha. Já faz algum tempo que participa do grupo de dança Raízes. A partir daí, posso ver o entusiasmo e a sua alegria em participar. Bom, então a tradição gaúcha, né, é uma cultura que é passada de geração em geração, e por esse motivo que através do grupo de dança Raiz a gente cultiva isso no nosso município, né? O grupo de dança está há 4 anos aí já trabalhando voluntariamente, com muito amor e dedicação. Começou em uma missa, né, no objetivo de demonstrar a tradição gaúcha, convidando assim os jovens, as crianças, até alguns adultos da comunidade mesmo, para se apresentarem, né? E foi direto ali do Zoller, né, uma comunidade mais carente, que começou o grupo ali
que admiravam a tradição, e a gente organizou missas, apresentações, né? Aí depois disso o grupo cresceu, se tornou-se referência na tradição gaúcha, fazendo apresentações no município e também fora nos municípios vizinhos. Hoje a gente já é um grupo composto em média de 80 integrantes, desde os 4 anos de idade até os 20 anos, então aí é bastante gente envolvida. Desde então a gente continua espalhando a tradição por onde passamos e através de promoções, tentando arrecadar valores para beneficiar o grupo, né? Mas ainda, mesmo com muitas dificuldades, somos satisfeitos por trabalhar em algo educativo e cultural em Rio das Antas. Faz 3 anos que eu faço parte da família Raízes. Desde o momento que eu entrei no grupo, eu percebi o que é realmente um trabalho em equipe e quanto somos importantes uns aos outros. Eu passei a deixar a timidez de lado e eu me sinto muito bem dançando e fazendo parte do grupo. Viva Raízes! A pedreira, hoje localizada às margens da BR-153 em Rio das Antas, ficou conhecida nas décadas de 70, 80 e 90 por ser a maior mineradora do meio oeste catarinense. A mineradora foi construída para atender uma demanda de 4.000 metros cúbicos de pedra mensal. Sua maior consumidora era a rede ferroviária, que fechou o contrato com a pedreira em 1998. Essa empresa foi inaugurada em 1963 e sua estrutura foi construída toda à mão, desde as bases dos britadores até os pilares de contenção dos cílios. Sua linha de produção era bem estruturada, contava com ótimos britadores e tinha cerca de 100 funcionários. Naquele tempo ainda não existia energia elétrica, então para tocar os geradores e os compressores de ar eram necessários motores a diesel. Funcionários antigos nos relatam que naquele tempo era muito sofrido, pois não existiam rompedores para quebrar as peças, só existiam os furadores chamados de martelos. Tempos depois, com a chegada das novas máquinas ou com a industrialização, cerca de 50 funcionários foram mandados embora, pois na ideia dos donos da Arbritex, a máquina fazia o mesmo serviço que o funcionário em menos tempo e com menos custo financeiro. Agora vamos falar como iniciou a empresa Arbritex nos anos de 1963, na localidade da Pedreira, no município de Rio das Antas. Estamos falando com uma pessoa que nasceu e se criou no local até o momento. Pois então, o pai, o avô dessa pessoa trabalhava na pedreira, com bois e carroças para puxarem as pedras para fazer o alicerce dos britadores, que seriam feitos para britagem. Pois mais tarde foram colocando a luz, que então já foi ficando cada vez melhor para os funcionários e patrões, que já não mais sofreriam tanto. Pouco a pouco foram comprando caminhões e máquinas e outros tipos de equipamentos. Pois dali, uns 3 anos, foram dando empregos e mais empregos. Teve uma época que tinham 150 funcionários, sendo uns que moravam nas casas da própria empresa e outros vinham do município e outros dos interiores.